4 horas 37 minutinhos, estou de volta ao vivo com o Magazine. Aqui você já sabe, né? Tem prêmio, tem comida gostosa e é claro que também tem informação. Por isso agora eu vou ao vivo, direto para o estúdio do Cidade Alerta Manaus, conversar com ele. Mário César Filho, cadê o Mário? Oi, Mário. Achou. Achei. Estava com saudade de você. Pois é, né? Ontem, na hora que eu ia fazer assim, boa tarde, Lud, eu falei, boa tarde. Mas a Nath não tá. Eu disse, não, hoje não me pega não. Eu sei que a Nath não tá aí, mas deve estar em casa assistindo, sei, descansando, enfim, né? É, tá certo. Tudo bem por aí? Mário, conta pra gente um dos destaques do Cidade Alerta dessa quarta-feira. Olha, a gente vai trazer o caso de um mototaxista, mais um aqui em Manaus, né? Que foi vítima, na verdade, de um assalto. Ele foi, na verdade, vítima de uma emboscada, né? O que é que acontece? Simplesmente ele estava no bairro Compensa, foi atender um passageiro, que não era passageiro coisa nenhuma. Aí o passageiro falou o seguinte, olha, me deixa lá no conjunto Morada do Sol, ali no Aleixo. Ah, eu deixo sim. O mototáxi foi lá, só que quando chegou aí, exatamente nesse canto aí onde as imagens estão mostrando, simplesmente o passageiro que não era passageiro puxou a arma e anunciou um assalto. E aí o mototaxista ficou sem o dinheiro da corrida e sem o seu principal instrumento de trabalho, viu, Nath? Coitado, gente, que situação, né? Para você ver que hoje em dia a gente não está seguro em lugar nenhum e com nenhuma pessoa. Porque assim, a gente já viu também muitos assaltos, furtos dentro de táxi, né? Às vezes o passageiro entra, né, num táxi tudo para fazer uma corrida e aí infelizmente anuncia o assalto também com o motorista que está ali tentando ganhar, né, o pão de cada dia. E hoje em dia acontece com qualquer pessoa, até com o mototaxista também que está ali, claro, ganhando o dinheiro dele, o sustento de cada dia. E, infelizmente foi vítima aí. E ainda teve a moto dele roubada, é isso, Mário? Coitado. Pois é, e por isso ele faz o apelo, né? Ele fez o apelo à nossa equipe de reportagem para recuperar a moto. Agora, não só isso não, viu? O Cidade Alerta Manaus tem muito mais, tudo o que aconteceu agora na parte da tarde. Inclusive, a gente vai trazer detalhes de um assassinato que aconteceu no Nova Cidade. Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta. Quando os vizinhos abriram as portas, né? Quando foram olhar, a mulher, o corpo, na verdade, já estava lá, estendido no chão de uma das calçadas lá da rua do bairro Nova Cidade. A gente vai trazer tudo isso e muito mais daqui a pouco, coladinho com o Magazine, é claro. Nossa, cada notícia, hein? Então pronto. Histórias da vida real, né, minha amiga? É verdade. Então daqui a pouquinho você entra ao vivo aí trazendo todas essas informações pra gente, né, Mário? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Forte abraço. Abraço e até já. Até já. E olha, agora você já sabe, né, que o site do Meu Tambaqui tá cheinho de novidade. Conta aí, Lud. Novidades para facilitar a sua vida na hora de comprar e aproveitar as ofertas que você só encontra no site do Meu Tambaqui. Gente, são muitas ofertas para todos os gostos, com descontos que vão de 60%, 50%, 40%, 83%, olha ali, por cento de desconto, serviços variados. E aí, a novidade é a seguinte, que você pode clicar nessa oferta do cupom verde e aí você pega o cupom diretamente no site e vai pagar lá no estabelecimento do qual você comprou a oferta. Se você preferir pagar direto no site, aí você tem que procurar a oferta que aparece o cupom, olha, o comprar cupom, o ícone amarelo. Aí você paga direto no site, pega a sua comprovação de pagamento, que é o cupom, e vai lá no estabelecimento do qual você comprou a oferta, aproveitar, usar, né, e poder usufruir aí dessa oferta que você aproveitou no site do Meu Tambaqui, tá certo? Tem muita coisa legal. Agora, para você ganhar uma oferta do Meu Tambaqui, só aqui brincando com a gente na brincadeira dos peixinhos. É isso mesmo. O que você tem que fazer? Pegar agora mesmo o telefone e discar pra gente. 21 23 10 20. O prêmio que você vai levar para casa hoje é muito bacana, sabe por quê? Você pode convidar toda a sua família para vocês curtirem, porque você vai levar um passaporte família para até 5 pessoas no Amazon Aquapark. Tá aí, ó. Essa é a super oferta de hoje aqui, um oferecimento do Amazon Aquapark junto com o Meu Tambaqui. Então tá aí, para você já aproveitar o fim de semana, né? Chamar todo mundo para curtir bastante. Só ligar pra gente e tentar adivinhar a nossa palavra do peixão dourado, que é fácil, não é? É, porque tem as dicas ali embaixo. Vamos atender, então, a primeira ligação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, com quem eu falo? Rivalda.
Rivalda, seja bem-vinda à Magazine. Que bairro você mora? No Alvorada 3. Alvorada 3, beijo para todo mundo que está acompanhando, aí os vizinhos da Rivalda. Rivalda, você já sabe como funciona essa brincadeira dos peixinhos? Sim, sei Então sim. pronto, então vamos começar aí para você ganhar esse prêmio, porque olha, você tem filhos? Tenho. Eles vão sim, amar, não filha. vão? Esse fim de semana Vai, aí sim. no Aquapark? Com certeza. No parque aquático? Não tem como, criança ama e os pais amam também, porque vem as crianças lá super felizes, aproveitando. É verdade, e ainda é uma vai aproveitar diversão, junto. né? Olha aí, maravilhoso. Então vamos lá, qual é o primeiro peixinho que você escolhe? De 1 a 4. 6. O 4. Vamos virar então o peixinho de número 4 e vamos ver qual é a dica dele. Pode ser substituída por elevadores e tá muito fácil. O que é isso? Que pode ser substituída por elevadores, hein? Vai pensando aí. Enquanto isso, escolhe mais um número pra gente virar a dica. Número 1. Número 1, vamos ver. Peixinho de número 1 diz assim, serve para subir ou descer. Ixi, já sei que esse prêmio é seu. Só precisa ter disposição, né? É. Pra substituir pelo elevador. E aí? Qual é a palavra-chave? Escada. Será que é escada? Bora virar mais uma dica? Vamos virar o 2 ali pra ver, vamos ver. Tem degraus. Ó, vamos lá pro 3. Pode ser fixa ou rolante. Ah, a gente já sabe que é escada, né? Já ganhou, Vamos já chama a virar? criançada pra comemorar. Virou peixão dourado, vamos ver. Olha É aí. escada. Que maravilha! Ganhou esse prêmio sensacional aí pra curtir com a família. Aproveite bastante. Beijo pra você. E pode continuar ligando aqui, né, pra gente participar de outras brincadeiras, que inclusive hoje ainda tem mais. É isso mesmo. Só que agora a gente vai falar de... Eu adoro, inclusive, quando a gente fala aqui de histórias, sabe, incríveis, que acabam inspirando outras pessoas, de projetos sociais, ou de pessoas que, de repente, passaram por momentos de muita dificuldade na vida e conseguiram superar. Por quê? Porque a gente vê aquela história e aí vê o quanto nossos problemas são pequenos, ou o quanto a gente pode ter força para enfrentar, mesmo que seja um grande problema, e dar a volta por cima. Pois é, e a gente sempre gosta de contar essas histórias inspiradoras aqui no Magazine, né? Inclusive, a reportagem que você vai acompanhar agora fala justamente sobre isso, sobre força de vontade, sobre muita fé que você precisa ter também para enfrentar algum problema, alguma batalha. A gente vai conhecer, gente, o Valmir. Hoje, ele é professor de língua portuguesa, ele dá aula para vários concurseiros e também para pessoas que estão prestando vestibular. Só que antes dele realizar esse sonho, o Valmir ele teve que vencer uma doença muito grave. É aí que está todo o quê dessa história. A gente vai acompanhar agora na reportagem. Rodou. A história que você vai conhecer ao longo da nossa reportagem de hoje fala do Valmir. Esse cara aqui, ó, que superou uma doença grave, deu a volta por cima e fez da educação a sua principal arma de vida. E tudo começou aqui, onde nós estamos, aqui no Japim, na Rua 46, um lugar muito especial para o Valmir e que traz a ele doces lembranças da infância, não é mesmo? É isso, Carol. Na infância, como eu costumo dizer, né? Enquanto criança, a gente não vê maldade, a gente não vê dificuldade, a gente não vê desafios. A gente começa a enxergar isso na fase adulta. Na fase adulta que a gente costuma dizer como eu sofri na minha infância, como foi difícil. Imagine, as crianças elas não veem isso. Então, embora toda dificuldade que fosse enfrentada naquele momento pela família, a gente não enxergava isso. Eram só momentos felizes. Então, a minha infância, eu só posso dizer felicidade vivenciada aqui. Você brincava aqui com os amigos da rua? Brincava, bolas, carrinho de rolemã, né? Brincava com o chamado cangapé, que pouca gente conhece sobre isso. E a tua família era uma família muito humilde. Hoje a gente está vendo casas grandes aqui, mas só que era muito diferente naquela época, né? Muito, muito. A nossa casa, na verdade, era uma casa pequena, uma casa original. Eram 2 quartos, eram 5 filhos, né? Mais minha mãe, mais meu pai. E uma simples cozinha que se dividia com sala, tudo conjugado. Mas é aquilo que eu falo, pra gente não se importava, a gente dormia, eram 3 num quarto, era um beliche mais um colchãozinho,
porém isso nunca foi problema pra gente, né? Feliz da vida. Feliz da vida. O importante era no outro dia, pela manhã, brincar, sorrir, cantar, encontrar os amigos, se divertir, ia pra escola rápido, voltava depois, mais brincadeiras, final de semana brincadeiras, fim de ano mais brincadeiras e aquela vida que toda criança quer. Olha, Valmir tá segurando essa marmitinha aqui, mas não é por acaso não. Com 9 anos de idade, no meio dessa brincadeira toda aí de criança, ele começou a ter que ter as primeiras responsabilidades da vida. A vida era difícil, a família era simples, muitos irmãos, e para ajudar a mãe, era aqui, ó, nessa região, que ele saía para entregar as quentinhas com a comida feita da mãe dele. Sim. E você ia oferecer nas casas para ajudar na família. Houve um momento de separação dos meus pais e aí a minha mãe então assumiu a responsabilidade com 5 filhos. Ela era costureira, trabalhou muito no ramo da costura e em dado momento ela viu que a costura não estava sendo suficiente. Foi quando ela procurou avançar um pouco mais, fazer uma outra coisa para sustentar a família que realmente passava por bastante dificuldade. E ela encontrou na refeição uma possibilidade de agregar rendas naquela época. Entretanto, eu só tinha 9 anos, eu tinha um irmão de 12, ela tinha que se lançar, ela alugou um pontinho lá na Cachoeirinha também, e para lá ela ia às 5 da manhã. Depois eu acordava por volta de 7 horas, tomava um banho, tomava meu café e seguia para a Cachoeirinha, né, juntamente com meu irmão, e lá pegávamos as famosas quentinhas para fazer as entregas, né, no bairro, fazer as entregas em uma empresa no distrito que ela tinha conseguido na época um pequeno fornecimento. Valmir, você andava com seu irmão, andavam muito a pé fazendo essas entregas e mesmo tão jovem, uma criança ainda com 9 anos, nessa época você começou a perceber que o teu corpo estava estranho. O que acontecia? O que eu tinha, Carol, efetivamente na época era um grande esquecimento, né? Eu tinha muitas falhas de memória e sentia pequenos reflexos de sono, uma sonolência, né, que chamava a atenção. Na escola chegaram a reclamar. Essa minha sonolência, em dado momento na minha vida, ela também chegou à escola comigo. E foi quando diversas vezes a direção da escola chamou a minha mãe, entendendo que, ou pelo menos procurando entender o que estava acontecendo. Na rua, o que acontecia quando você estava andando? Na rua, eu aos poucos perdi a minha coordenação motora, então sempre era assim, uma pessoa vinha em minha direção, eu procurava dar um passo para o lado, só que eu dava 1, 2, 3, eu não conseguia dar um passo. É uma coisa normal, como se eu estivesse vindo aqui na tua direção. Isso, você vem aqui, eu faço isso aqui, só que aí eu fazia isso, eu dava 2, 3, cambaleava, como se eu tivesse embriagado. Né? Aos poucos eu fui perdendo a minha coordenação motora. E isso foi se agravando, eu fui ao hospital, um dos diagnósticos, né, foi dito que era labirintite, era isso que estava mexendo na minha coordenação motora. Mas nada dava jeito e você só piorava? Nada, tudo só se agravava em mim. E mais para frente, conforme o tempo, depois eu fui perdendo parcialmente a minha visão, né? O meu quadro de sonolência ele aumentou, o meu quadro de esquecimento ele aumentou. A minha coordenação ela foi muito prejudicada, porque depois eu via que eu não conseguia mais escrever, entendeu? Então, eu não conseguia me manter na linha, eu não conseguia manter a regularidade das letras. Então, eu começava de um tamanho e terminava de outro, né? As letras se confundiam, elas foram perdendo as características, as formas, e foi pensando assim, o que as pessoas diziam para mim? Você precisa fazer caligrafia. Os meus pais eram chamados, a minha mãe, na verdade, chamada à escola, e depois você tem que saber o que está acontecendo com seu filho só dorme, seu filho só quer ficar dormindo em sala de aula. Por várias vezes eu apagava em sala de aula e os professores só chamavam atenção, acorda, presta atenção, você precisa prestar atenção, precisa estudar, né? Mas não era meu, eu simplesmente apagava, eu desligava, muito sono e posteriormente eu comecei já a sentir as dores de cabeça. Depois disso, a situação do Valmir começou a piorar consideravelmente. Ele passou a ter episódios de vômitos repetidos sem uma causa aparente. Indicado por um médico, ele veio parar aqui, na Fundação de Medicina Tropical. E 3 hipóteses foram levantadas para o caso dele. Ou ele seria soro positivo, ou estava com meningite, ou teria um tumor no cérebro. Depois de vários exames, a terceira hipótese foi confirmada.
Ele estava com um tumor no cérebro e a situação era gravíssima. E no momento que o médico me falou que se eu tivesse recurso eu viajasse com ele, se não tivesse, que arriscasse a vida dele aqui, se eu não pudesse viajar. Falei com minha filha mais velha, Cláudia, que está ali. Falei, minha filha, vamos ver uma passagem de avião para mim e para o Valmir. Uma das cidades do Brasil que eu não pretendia conhecer era Rio de Janeiro. E foi a primeira que eu fui. Eu fui assim, um vento me levou. Este vento foi o poder divino, foi Deus. Com a cara, com a coragem, com fé em Deus. O meu filho já não sentava praticamente, viajou o tempo todo deitado. Deu muita sorte no voo que nós fomos, que tinha 3 poltronas desocupadas. Eu sentei numa, ele deitou, as outras 2 com a cabeça no meu colo o tempo todo. Chegamos no Rio de manhã cedo. Fui tratada assim, com muito carinho, muita atenção, meu filho também. Depois da internação no Hospital Carioca, veio a descoberta. O caso era pior do que se imaginava. Quando eu cheguei ao Rio, 2 dias depois, eu já tinha 84% da minha visão realmente perdida, né? Eu já andava com muita dificuldade, eu falava com muita dificuldade, eu me tremia muito, né? Minha mãe, por várias vezes, me deu comida na boca, eu me dava um banho no leito, porque eu não tinha mais condições de movimento, né? Eu estava definhando naquela conjuntura. E após a cirurgia da válvula, eu tive mais um agravamento, porque a reação ela não foi boa, eu passei mal durante a cirurgia, né? E depois eu senti outros abalos pós-cirúrgicos. Valmir fez 2 cirurgias, a primeira para a colocação de uma válvula e a segunda para a retirada do tumor. Neste momento, os médicos foram claros, ele poderia não voltar da sala de cirurgia. No dia que o médico, um dos médicos da equipe me chamou para avisar que ele faria a primeira cirurgia, eu estava perto do leito com ele, conversando, e o médico me chamou, doutor Guedes, eu quero falar com a senhora, vamos aqui. Aí afastamos do leito. Ele disse, seu filho vai fazer hoje a cirurgia, vai colocar a válvula hoje. Eu falei, doutor, quais os riscos que meu filho corre? Todos, inclusive ficar cego. É difícil, né? Você acredite, eu estou aqui, estou me tremendo. A emoção é muito forte. Nessa altura do campeonato era tudo muito incerto, mas as cirurgias foram um sucesso. O Valmir estava vivo. A dúvida era quem ele seria depois de todo esse processo. É que os médicos falavam para a família que talvez ele não ia voltar a andar, falar, a visão poderia não voltar, as sequelas seriam irreversíveis, fora as limitações. Viver como um adolescente normal, sair à noite com os amigos, correr, jogar bola na rua, nem pensar. Mas mesmo assim, ele não esmoreceu e fez da caneta e do papel a principal motivação para continuar seguindo em frente. Naquele momento, Carol, eu absorvi bem a mensagem que o médico havia me dito. Daqui para frente, seu único peso a ser carregado deve ser uma caneta. Dificilmente você consiga evoluir na vida, se transformar num profissional em determinadas áreas de trabalho pelas suas limitações. Então, o recado que ele me disse foi, estude, mas estude dentro das suas limitações. Como eu já estava um tempo sem estudar, parado, isso se tornou um desafio para mim. No momento que ele disse, você não vai conseguir estudar regularmente, realmente ele estava correto. Eu não consegui ir para uma sala de aula, eu não conseguia sentar numa cadeira e ficar a longo tempo porque eu sentia dor de cabeça. Sentia a desaceleração, o corpo queria parar, o corpo queria descansar, então eu realmente tinha limitações físicas. E isso me forçou a fazer um supletivo. Dentro do supletivo, qual era a possibilidade que eu tinha de eu administrar o meu tempo? Mesmo assim, eu não conseguia ficar dentro da sala de aula no supletivo, porque eles também tinham essa modalidade. Foi o momento que eu consegui as parcerias com os professores. De que forma? Eles me orientavam sobre capítulos, eles me davam um capítulo de um livro e diziam, Valmir, estude capítulo 1, semana que vem, daqui a 10 dias, não tenha pressa. Eu lembro que eles falavam isso, não tenha pressa. Então estude no seu tempo, quando você se sentir mais ou menos preparado, você volta aqui, você faz a prova. Alcançada a nota, a gente passa mais um capítulo e aí você volta para casa. E foi dessa maneira que eu segui e consegui concluir essa fase. Ele fez do estudo um desafio, contrariando o que os médicos diziam, não só terminou o 2º grau, como se formou em letras
e resolveu ajudar as pessoas a vencer a barreira da falta de conhecimento. Em 2011, eu fiz um concurso da CEMED, saí em 6º colocado, tive a possibilidade e a oportunidade, que eu digo também, de trabalhar em periferias e mostrar para aquela galerinha que é possível, porque eu também fui de família pobre, muito pobre. Eu me tornei uma criança limitada, né? Foi um desafio para mim, mas foi possível. Eu nunca transformei a minha limitação no meu limite. Eu sempre pude avançar e todos nós podemos avançar. Então, eu carrego isso comigo e eu quero cada vez mostrar isso para as pessoas. É possível se transformar. E fundamentalmente pela educação. E essa história não para por aí. É que Valmir ainda quer escrever um livro sobre a história dele. Na verdade, a dele e de um amigo bem especial. O livro, Carol, ele começou a ser escrito em 2016. São 3 capítulos. Eu já estou no 3º. Pretendo este ano finalizar o 3º capítulo, depois procurar uma forma de publicação. Ele é um livro que conta a minha história e a história de Silvinho, que foi uma criança de 11 anos que estava comigo também na enfermaria. E que após essa vivência no hospital, apesar de toda a dificuldade, todo o sofrimento pelo qual eu passei, eu entendi que a vida do Silvinho era mais importante. Eu entendi que a família dele era mais importante que a minha, porque eu entendi que o sofrimento dele foi muito maior, que o sofrimento da família dele foi muito maior. E eu tenho muito vivo na memória tudo que ele conversava comigo. Eu tenho viva a imagem de Silvinho na minha cabeça, porque ele ficava no leito ao lado, então a gente conversava muito, né? O caso dele era o mesmo caso que o meu. Eu passei 34 dias internados no Souza Aguiar, ele passou 3 anos. Eu saí, mas ele não saiu, né? Por isso o título do livro é 34 dias e 3 anos. E ele vai narrar, ele narra, na verdade, essa nossa história, essa nossa passagem no hospital. Que história, né? Pois é, eu tenho certeza que não foi nem um pouco fácil para o Valmir. Imagina, você descobrir que tem ali um tumor no cérebro na sua adolescência, contrariar todas as previsões médicas, mas uma coisa que ele teve muito foi não ter desistido e ter tido muita fé em Deus. E eu acho que quando a gente tem fé em Deus, quando a gente acha que aquilo realmente vai dar certo, as coisas fluem mais fácil e acontecem, né? Verdade. E é um exemplo mesmo para a questão do estudo, né? Que mesmo com todas as dificuldades ali de saúde e todas as limitações que colocaram a ele não aceitou, não desistiu. E hoje está aí ajudando outras pessoas como professor. Inclusive, né, a gente viu que ele é professor de português e tem ali o seu próprio cursinho. E olha só que legal, ele dá aula para vestibulandos e concurseiros e ele aproveitou a oportunidade de estar disponibilizando para os telespectadores aqui do Magazine 2 bolsas de estudo integrais, ou seja, 100% gratuitas, que a gente vai sortear na nossa página do Facebook. É isso mesmo, e olha, se você de repente quiser participar, corre no nosso Facebook do Magazine TV A Crítica, tá aí, olha. Esse é o post oficial, onde tá ali na foto, ó. Objetivos, concursos e vestibulares. Você vai ter que seguir essas regrinhas aí, tá? Você vai curtir essa página, que é a nossa página do Facebook Magazine TV A Crítica. E você também tem que dizer qual você quer, tá? Se é o para concurseiro ou para preparatório de vestibular, tá bom? São 2 bolsas, gente, integrais. Então não perca essa oportunidade. Corre agora mesmo na nossa página do Facebook, tá aí, já falei, Magazine TV A Crítica. Curte a nossa página, segue essas regrinhas que você vai estar concorrendo, tá bom? Não perde tempo. E parabéns e obrigada ao Valmir e também à Dona Maria, né? Quanta força a Dona Maria, ali, mãe do Valmir, teve para enfrentar todas essas notícias e sempre ali do lado do filho, acreditando e dando força. E hoje eu tenho certeza que ela está extremamente realizada em ver que, né, aquelas notícias, aquelas previsões dos médicos, graças a Deus não se cumpriram e ele está bem, está ótimo, está aí dando aula, ensinando muita gente. Verdade.
Agora eu quero falar um pouquinho de beleza. Quando você pensa em comprar produtos de beleza e você pensa assim, eu quero ir na loja mais completa de Manaus, você tá pensando em qual loja? Na Comep, né, gente? Ela é a loja mais completa em produtos de beleza. E agora, prestem muita atenção porque tem uma novidade maravilhosa que a Comep criou especialmente para você. A Comep está com uma incrível novidade. Vem comigo! Agora, as suas compras valem pontos no Clube Comep. Cada R$1 em compras, você acumula 1 ponto para trocar por descontos. Além de um amplo mix para a sua beleza, você ainda leva super vantagens. Adorei! Venha e faça seu cadastro em nossas lojas ou no site. É simples e rapidinho. Eu já estou no Clube Comep. Entre para o Clube Comep e aproveite! Muitos pontos para a sua beleza. Aproveite mesmo, porque é incrível, viu? E aí, você pode correr a uma das lojas Comep e fazer o seu cadastro. É super rapidinho, quando você for fazer a sua compra, você já faz o cadastro. Mas se você preferir, você pode fazer antes de ir à loja, pelo site clubecomep.com.br, faz lá o seu cadastro, tudo direitinho. E aí você começa a comprar, começa a acumular pontos para depois trocar por descontos. E daqui a pouquinho tem mais receita aqui no Magazine, é um mousse de leite em pó. Imagina, que delicioso, que maravilha que você pode fazer para comer hoje, na quarta-feira à noite ou no fim de semana. E também tem mais brincadeira, o jogo da memória. Se você acompanhou no primeiro bloco, já tem 2 pecinhas que viraram, você pode ganhar esses R$50. Fica ligadinho.